Aleluia, glorifica o nome do Senhor Jesus aí onde você estiver. Quem é que está feliz? Ofereça uma oferta de aplausos a Ele, querido. Eu falei pro irmão aqui para ele trazer, eu falei assim, café vale galardão. Ele veio com Coca-Cola aqui. Glória a Deus. É uma alegria, uma honra poder estar aqui novamente com vocês. Quantos estavam com saudade de mim? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu estava morrendo de saudade de poder estar aqui ministrando uma palavra do coração de Deus. E algumas pessoas chegaram até a falar assim, pastor, o senhor está no banco. O senhor está sendo disciplinado. Eu falei, não, irmão, eu estou num processo de gestação. Meu filho nasceu dia 1º, né, de janeiro desse ano, né, e foi bem conturbada ali a gestação. A gestação não, na verdade o parto no final, o último dia, né, 24 horas de indução. A indução não deu certo, a gente teve que passar por uma cesárea juntos, né, e eu estava brincando com os enfermeiros, com os médicos, o seguinte, ele falou assim, não, 2020 eu não vou nascer não, 2021, 2020 não, tá, vamos nascer em 2021, amém? Quem é que está feliz aí essa noite? Glorifica o nome de Deus. Dê um sorriso mesmo que de máscara, expresse algo com o seu olhar, amém? Eu estou muito animado porque a gente está adotando uma nova sistemática de palavra, né? Você que está online aí, está nos assistindo de repente desde algumas semanas, vocês perceberam alguma mudança? Oh família, amo vocês, que saudade de vocês. A gente começou a adotar, e você que está nos visitando pela primeira vez, né? A gente está adotando uma sistemática diferente de palavra, tá? Nós costumamos pregar por séries. Por que pregar por séries, pastor? Porque a série consegue fazer uma dieta balanceada para você. Logo, eu não prego somente aquilo que eu quero. Eu gosto muito de falar sobre graça e amor, mas eu também vou falar sobre juízo, porque vai ter uma série sobre juízo, amém? E hoje, e nessa semana nós estamos na série chamada Oremos. Mas em todos os nossos cultos de midweek, nossos cultos de meio de semana, eles serão um estudo dirigido da Bíblia. Quantos aí vieram na quarta-feira passada? Quantos foram abençoados pela mensagem de quarta-feira passada? Nós estamos no estudo do livro de Neemias. E eu não sei se você pegou essa revelação, querido. Se você não pegou, as últimas quartas-feiras a gente tem o link disponível lá no nosso YouTube, tá? Pega ali o material, estude o material, porque você vai ter algo de relevância para a sua vida espiritual. E nas últimas quarta-feiras nós então, né, tivemos a palavra sobre o livro de Neemias. Estamos agora quase no final do livro de Neemias. Hoje o estudo dirigido vai ser sobre o capítulo 8 até o capítulo 10. E nós vamos falar sobre um assunto muito específico. Mas eu não sei se você pegou essa revelação ainda. Nós estamos agora na série Oremos. Amém? Quem é que está aí animado na série Oremos? A gente está na série Oremos. Nós estamos no período de 21 dias de oração e jejum. Você que está nos assistindo online agora, eu queria te dizer, se você ainda não faz parte desse período de oração e jejum, no Instagram de Todas as Ilãs, passa lá a oração de 8 às 9 todo dia. Se você está aqui e você não experimentou um dia ainda, eu queria te dizer, você está perdendo. Você está perdendo. E aí a gente começa a ler o livro e estudar o livro de Neemias, que ele fala muito sobre batalha espiritual, ele fala muito sobre resistir à opressão, ele fala muito sobre retorno à intimidade. Você está entendendo essa revelação? Está encaixando alguma coisa na sua cabeça aí? É que as pessoas, chegou um irmão e falou assim, poxa pastor, né, a gente está fazendo a leitura diária que estamos falando hoje sobre Jó, a gente está falando numa série de Oremos, né, e estamos no estudo sobre Neemias, parece que as coisas estão um pouco desconexas, mas não, meu irmão, Deus tem coisas aí nas entrelinhas, fique atento, fique atento. Momento de estudo bíblico é um momento como na sua casa, quando você pega a sua Bíblia, pega um caderninho, começa a anotar o que Deus está falando com você. Então eu queria te encorajar, todas as quartas-feiras, todas as quintas-feiras, dependendo do seu campus, pegue o seu caderninho, pegue o seu celular, pegue o seu material de anotação, porque isso aqui é um estudo, isso aqui vai ser de grande valor para a sua vida.
Então eu não vou ficar chateado se você pegar o seu celular e começar, né, a digitar. Eu prefiro entender que você está anotando a pregação do que você está no Facebook ou no Instagram. Tá bom? Amo vocês. Nós não poderíamos começar um ano de uma forma melhor do que essa, do que estar em jejum e oração. Deus está fazendo tudo se encaixar, tudo se conectar. Você lembra que ano passado a gente começou a cantar: eu quero viver algo, desculpa, eu não sei nem o tom, eu quero viver algo novo. Lembra? Deus está trazendo algo novo. Deus está trazendo algo novo, fique atento, Deus está trazendo algo novo, e nós não poderíamos começar de melhor forma do que estando em jejum e oração. No estudo, nós aprendemos nas últimas quartas-feiras muitos aspectos históricos, mas aspectos espirituais também. Nós aprendemos que Neemias se passou em cerca de 446 anos antes de Cristo. Nós falamos um pouquinho sobre o exílio babilônico de 70 anos. Nós falamos sobre Neemias está querendo reconstruir os muros num período após a Pérsia ter tomado a Babilônia. Mas nós aprendemos também aspectos espirituais. Por exemplo, primeira quarta-feira desse mês, falamos de capítulo 1 a 3. E o tema foi reconstruindo um ano. Falamos muito sobre a força de Neemias. Deus levantou Neemias como um homem forte para poder guiar o povo na reconstrução de algo. E eu creio que Deus ele está nos usando para levantar um povo, a igreja, para a reconstrução de algo. Quantos estão prontos para reconstruir um ano maravilhoso? Talvez o ano de 2020 não tenha sido muito lá essas coisas, mas o ano de 2021, o que Deus tem preparado para você, meu querido, fique atento. E aí a gente falou na semana passada, do capítulo de 4 a 7, vencendo a oposição. E a palavra que foi entoada sobre a sua vida, acima da sua vida é: vão se levantar Sanbalates e Tobias. Mas o que Deus colocou na tua vida é muito mais forte. Se Deus é por você, quem será contra você? O que luta por você é muito mais forte do que o que luta contra você. Olha para o seu problema, feche os seus olhos, olha para o seu problema e declare para o seu problema. Olha para a sua dificuldade e declara para a sua dificuldade. A opressão não vai te parar. E aí nós chegamos no estudo de hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 8 em diante. Mas algo que eu queria pegar aqui ainda nessa introdução: os capítulos 1 a 7 nos ensinaram muito, amém? Nos ensinaram muito. Mas nos ensinaram muito trazendo uma revelação no que foi físico. Pastor, não entendi ainda. Capítulo 1 a 7 a gente tirou muita revelação da construção de um muro. Do capítulo 8 em diante, o que Deus quer trazer para o nosso coração é uma edificação espiritual. Ou seja, nós tiramos um monte de revelação do que foi físico. Agora Deus está falando de algo espiritual. Agora é intencional, agora é direto. Agora não é mais exterior, é interior. A palavra que Deus quer ministrar aqui no nosso coração essa noite, eu creio que é o ápice de todo esse estudo. Não é um ápice porque eu estou aqui em cima, não. Muito pelo contrário, eu considero todos os pregadores que passaram por aqui muito superiores a mim. É o ápice pela natureza do assunto. O nosso estudo de hoje é sobre a edificação espiritual. Eu queria ler com você, se de repente você pode abrir a sua Bíblia ou ler aqui junto comigo, acompanhar aqui no telão. Neemias 8, verso de 1 em diante. Fique atento aí, Neemias, a gente vai ler bastante aqui, Neemias 8, 1 em diante. Vai dizer assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades,
Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos os outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada. Parece até trava-língua, né? O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maasias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as suas mãos e respondeu amém e amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrando com seus rostos em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Mazeías, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam ao povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com que nada tem preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Você pode fechar os seus olhos e curvar suas cabeças. Deus, nós pedimos a tua revelação. Deus, nós pedimos a Deus aquilo que tem de mais fresco da tua palavra aqui essa noite para o teu povo, Deus. Deus, que assim como aquele povo, ó Deus, enxergou, ó Deus, revelações ao ponto de não pararem de chorar, que essa noite seja uma noite, ó Deus, desse povo chorar, prantear, ó Deus, por entender aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração. Não prantear de tristeza, mas de alegria, porque a tua revelação está descendo sobre cabeças, sobre mentes, sobre corações, sobre famílias, sobre casas aqui representadas. Que a tua vontade, ó Deus, a partir de hoje, nesse ano, possa ser feita integralmente. Ó Deus, que quando nós falamos atingir 100% do seu chamado em Cristo, não seja somente um slogan bonito de uma igreja, mas seja o fato de que nós estamos vivendo. Cada homem, cada mulher aqui nesse lugar atinja 100% do seu chamado em Cristo por meio da palavra. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor vai fazer. Ó Deus, disponibilizamos, ó Deus, a nossa vida, o nosso coração, e te dizemos: vem e faça morada em nós, e planta dentro de nós aquilo que vai ser duradouro, em nome de Jesus, amém.
Então, no capítulo 1 a 7, como eu já disse, a gente desenvolveu muito sobre algo físico. Nós falamos muito sobre a reconstrução dos muros. Nós falamos muito sobre as dificuldades da reconstrução dos muros, sobre, a oposição da construção dos muros. Mas hoje, a verdade que Deus quer trazer para você é uma edificação espiritual. Eu queria te dizer que Neemias e Esdras, eles foram escolhidos para fazer uma reforma física, sim. Se nós olharmos a história, se nós analisarmos a história, o muro tinha milhares de metros. O muro, ele de extensão, ele como é que fala? De largura. Tá faltando aqui a palavra. De largura, ele tinha, se eu não me engano, 8 metros. Passava 2 carros por cima. Tudo isso construído em 52 dias. Mas agora Deus está trazendo para nós uma edificação que é interior. E a restauração física muitas vezes pode ser rápida. Porque se você vai construir algo e você tem disponibilidade de dinheiro, não está faltando dinheiro, eu vou construir algo. Você concorda comigo que isso vai subir muito rápido? Sem faltar dinheiro. A gente está vivendo num momento um pouquinho difícil. Eu mesmo entrei em obra e eu acho que antes do meu filho nascer, 2 semanas antes, eu parei a obra, e por falta de dinheiro eu virei o ajudante de pedreiro. Então o momento que eu não estava, que toda segunda-feira, que é a folga do pastor, não era a minha folga, porque era a minha segunda jornada de trabalho. Meu sogro é mestre de obras, então todo sábado de manhã, que eu falava assim, eu quero descansar até um pouquinho mais tarde, ele batia 6 horas da manhã na minha porta e falava, vamos lá, tem coluna para encher. Quando não te falta o dinheiro, é muito fácil você levantar algo. Você contrata uma empreiteira, a empreiteira não está dando certo, a gente vai lá, contrata outra, e aí para bater a laje, em vez de você fazer aquele churrasco, aquela feijoada com a família inteira e com o pessoal da rua, você chama um caminhão bitoneira que bate uma laje, meu querido, em segundos. Mas a restauração espiritual é algo que leva tempo. Você que é jovem, ou de repente você que é novo convertido, eu queria te dar uma boa notícia. Não vai ser da noite para o dia que você vai voar e que você vai estar falando em línguas, profetizar e colocando a mão nas pessoas e as pessoas ressuscitarem. Por quê? Porque tudo isso exige um processo. E o processo serve para nos amadurecer. Então, a reconstrução física pode durar, pode fazer assim fácil, mas a construção de uma cultura é um processo, é dia após dia. Para você ter a habilidade de poder crescer, edificar o seu espírito, você tem que aceitar que é todo dia de manhã renunciar ao seu eu, chorar diante de Deus e falar assim, Deus, eu sou pecador, me ajuda a vencer mais um dia, eu te aceito por mais um dia. Passe por processos. Mas o que Deus está fluindo aqui essa noite é parte da cultura. Você quer viver algo diferente em 2021? Amém? Eu queria te dizer, permita ser moldado pela cultura dos céus. Permita ser edificado pela cultura dos céus. Permita ser fluido para a sua vida a cultura de Deus. Mas pastor, como eu posso ser edificado espiritualmente? E aí a gente chega no título do nosso estudo de hoje, depois de uma longa introdução. Como eu posso ser edificado espiritualmente? E aí é onde eu queria chegar, diga assim comigo bem alto: avivados pela palavra. Avivados pela palavra. Escute comigo. Não existe avivamento que não venha, que não flua, que não transborde da palavra. Não existe transformação espiritual, não existe alimento espiritual, não existe edificação que não seja por intermédio da palavra de Deus. Você sabe por que não existe?
Eu vou te dizer primeira observação que não existe. A palavra de Deus diz em João 1, de 1 a 3, não precisa abrir aqui para mim, eu nem passei para vocês, que tudo foi criado por intermédio do quê? Da palavra. A palavra de Deus diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas, versículo 3, todas as coisas foram criadas por meio dele. Segundo motivo pelo qual não existe essas coisas sem o transbordar da palavra. Quando você mergulha na palavra, você está mergulhando no próprio Jesus. Ainda em João 1 diz assim, o verbo se fez carne. Jesus é a personificação da palavra de Deus. Eu não tenho uma Bíblia aqui hoje de papel, mas aqui está minha Bíblia. Se eu não aceito que dentro daqui da Bíblia eu vou me alimentar com o que Deus tem para minha vida, eu estou negando a própria pessoa de Jesus. E aí vem por último, que é a nossa consequência. A palavra de Deus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem acesso ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, se eu não aceito para mim que a transformação, a libertação, o avivamento flui por meio da palavra, eu não tenho nem acesso a Deus. Você conseguiu entender isso? Aí você consegue entender quando a gente chega para você, igreja, e fala assim, vamos ler a leitura diária, vamos nos apaixonar pela palavra de Deus, vamos estar atento com o que Deus quer falar por meio de nós. A transformação não vai fluir daqui, a transformação vai fluir do que eu me alimentei, da palavra que eu me alimentei, da maturidade que eu adquiri, do tratamento que eu passei por Ele, e chegar aqui e não falar a minha palavra, mas a minha boca sair Jesus Cristo para vocês. É isso que vai alimentar vocês. Não adianta você gritar, não adianta você sapatear, não adianta você jejuar, não adianta você ir ao monte, se você não tiver intimidade com a palavra. Se você não tem intimidade com a palavra, você não passa de um impostor. Não adianta termos mais uma igreja animada, com um som legal, com uma luz legal, com um louvor muito bom, que não promova a tua intimidade com a palavra. É como se fosse uma boate, ou muito pior do que uma boate. Iago Martins é um teólogo contemporâneo, eu gosto um pouquinho das palavras dele. Ele diz assim: falsos pastores anestesiam os pecadores enquanto eles caminham para o inferno. Quando os pastores que estão aqui em cima não promovem a palavra para a igreja, eles estão anestesiando a igreja caminhando para o inferno, igual um zumbi, com aquele sentimento, e não, estou agradando a Deus, mas não está agradando nada. Josimar Bessa diz o seguinte, é um grande pastor que eu sigo muito ele. Ele diz assim: cuidado com os pequenos desvios da verdade. O animal que mais matam homens são mosquitos e não elefantes. Você acha que a palavra, o desvio da palavra vai vir assim, Jesus não é mais o Filho de Deus? Não. O desvio da palavra vai vir assim, não, é natural ser homossexual. Não, é natural ter sexo antes do casamento, isso não tem problema. Não, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, a graça já me basta. A igreja que não promove intimidade com a palavra, exortações, verdades bíblicas, revelações, mesmo que sejam politicamente incorretas, anestesiam pecadores enquanto eles estão caminhando para o inferno, com aquele sentimento de bem-estar. Eu passei esse versículo lá em cima, Esdras 7:10. Ele diz um pouquinho sobre a importância de estar plantado num lugar que prioriza a palavra.
Esdras 7,10 diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Eu queria te dizer, eu não sei se você é daqui, eu não sei se você se considera a minha ovelha, eu não sei, de repente você está nos visitando pela primeira vez. Eu queria te dizer, analise se aonde você está se plantando está fluindo a paixão e o amor pela palavra, porque a paixão e o amor pela palavra é a paixão e o amor pelo próprio Jesus. Aonde o Senhor quer chegar com isso, pastor? Eu queria chegar no seguinte ponto: não existe avivamento sem intimidade. Intimidade é adquirido falando e ouvindo. Quem é casado aí? Os seus beijos na boca, os seus tempos com relacionamento sexual foram construídos falando e ouvindo. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para analisar sobre isso? Ah, pastor, mas Deus ama tanto o pastor Felipe. Sabe como é que foi construída a intimidade dele com Deus? Falando e ouvindo. Agora você está entendendo quando eu falo e eu choro quando eu falo assim: nós estamos começando o ano da melhor forma. Não poderia começar o ano da melhor forma, porque a gente está começando o ano falando e ouvindo. Jejum, oração e leitura da palavra. Quem quer viver aí de fato um avivamento? Coma a sua Bíblia. Não se contente apenas com a leitura diária. Ah, pastor, mas eu tenho que ir passo por passo. Querido, se você não lê a Bíblia sistematicamente, pelo menos, eu te peço como seu pastor, pelo menos leia a leitura diária. E pelo menos sacuda as pessoas da igreja que estão com dificuldade de ler. Pelo menos venha para os midweeks, para os nossos cultos de meio de semana, com sede de aprender. Esteja ao lado dos nossos pastores e líderes. Lança a pergunta para a gente, liga para a gente, seja chato. Eu sou chato com o pastor Felipe. Todo ano eu ligo para ele e falo: pastor, aqui uma dúvida muito clássica da leitura diária. Pastor, que negócio é esse de as filhas dos homens tiveram relações com os filhos de Deus e nasceram gigantes, né? Todo mundo tem essa dúvida assim, né? Querido, tenha sede, amém? Tenha sede. E eu quero pontuar ainda dentro do nosso estudo a lógica do pensamento desse povo em relação à palavra. Eu tenho 3 pontozinhos aqui, a gente já vai terminar muito rápido, mas eu queria te fazer entender qual é a lógica deles, que fez eles viverem um avivamento. Primeiro ponto é: eles entenderam a relevância que tem a palavra, e eles tiveram interesse. Pastor, onde que isso aí está? Neemias 8, de 1 ao 3, vamos ler novamente. E aí eu vou destacar algumas coisas aqui. Neemias 8, de 1 ao 3 vai dizer assim: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Vocês perceberam? Todo o povo juntaram como um só. O que é a igreja? É um corpo composto por muitos membros que se tornam um só corpo. Em frente das portas das águas, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta e desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça e frente à porta das águas, na presença de homens, mulheres e outros que não podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura da palavra, a leitura da lei. Algumas coisas que eu quero observar aqui, que vou te fazer entender que eles entenderam a relevância da palavra. Primeiro
Primeira observação: eles entenderam tanto a relevância da palavra que eles clamaram em unidade. Versículo 1, ele diz que todo o povo juntou-se, foi como um só homem para a praça. O que isso quer me dizer, pastor? Todo o povo como um só homem. Eles deixaram as diferenças de lado. Eles não se preocuparam se um anda de um jeito, o outro anda de outro jeito. Esse é chato, esse é legal. Eles falaram assim: não existe diferença quando um assunto, e a gente está aqui para aprender a palavra, e esse tem que ser o sentimento da igreja. Não existe diferença. Eu estava chateadinho, abre mão disso. A gente está lutando por algo que é muito maior. Não vale a pena você querer ter razão dentro da igreja. Mas fulano, pastor, passou por mim, nem falou comigo. Querido, olha o que você está perdendo por causa de uma coisa tão pequena. Esse é um aspecto que faz a gente entender que eles falaram assim: não, é importante. Porque quando a gente abre as nossas diferenças, é porque é muito importante, não é verdade? Abrir mão das nossas diferenças só para aquilo que nos importa de verdade. Segunda observação, a palavra de Deus diz que, eu vou até pegar para vocês aqui, no versículo 3, ele leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia. Ou seja, olha isso, olha que louco isso. Você pegar o raiar da manhã hoje, mais ou menos, me diz alto aí, que horário que o sol nasce, se põe não, que o sol nasce. Que horário que o sol nasce? Agora 4 e pouca para 5 e pouca, né? O sol nasce mais ou menos nesse horário. Eu tô expert disso porque meu filho ele nasce junto com o sol algumas vezes. Gael tá esperto demais. Né? Então o sol nasce mais ou menos nessa hora. E a palavra diz aqui: eles estavam lá em pé desde o raiar do sol até o meio-dia. Vamos ser um pouquinho mais conservador. Vamos botar que o sol nasceu 6 horas da manhã. Eles estão em pé pelo menos 6 horas do dia. Você sabe o que isso dá a entender? Dá a entender que aquilo é importante demais para eles. Na igreja primitiva não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado. E muitos de nós só vimos para a igreja porque assim, não tem uma cadeira confortável para a gente sentar. E muitos de nós queremos ter um conforto na igreja que nem no mundo a gente tem. Sabe por quê? Eu sei que muitos de nós, inclusive eu, já frequentei show, o Velho Homem. Alguns de nós já fomos a Rock in Rio. Rock in Rio tem cadeira, tem ambiente climatizado. Muitas vezes a gente trata o que é do mundo com muito mais importância do que é de Deus. Se aqui tivesse um ambiente para a gente ajoelhar no milho, igual minha mãe fazia lá com a gente não, acho que eu não cheguei a ajoelhar no milho não, mas que minha avó fazia com os filhos dela, era para a gente glorificar e era para a gente passar horas aqui, porque o que a gente está aprendendo essa noite, que a gente tem aprendido aqui dentro, é muito mais importante do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer, muito mais importante. E por último, a última observação que nos faz entender que aquilo era importante para eles. Versículo 3 ainda diz que na presença, era lido na presença dos homens, das mulheres e de todos os outros que podiam o quê? Antigamente, naquela época, a mulher não era nem contada. Mas aqui está falando que era na presença das mulheres também. Ou seja, é uma menção histórica de que isso era importante. E ainda fala sobre pré-adolescente. Por quê? Uma criança de 12, 13 anos já consegue entender o que eu estou falando aqui, não consegue? Então eles contavam até eles. Nem o Y-Power, né, de 12 a 14 anos, né, nem eles, não, vem para cá, vem ler vem escutar a leitura da lei. Então esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus era importante para eles. Segundo ponto é uma consequência. Eu vou ler de 6 a 9. De 6 a 9 vai dizer assim:
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor prostrados com o chão em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Mazeias, Queli, Tazarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este é o dia da consagração ao Senhor nosso Deus. Não, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Segunda coisa que foi uma consequência: primeiro ponto, eles entenderam a importância da palavra. Segunda coisa, eles se apaixonaram pela palavra e eles ficaram fitos na palavra, ao ponto de que em um momento aquilo gerou um quebrantamento neles, que quanto mais lia, mais eles choravam. Quanto mais lia, mais aquilo entrava no coração deles, mais aquilo apertava o coração deles e falava: ai, como eu preciso mudar. Quanto mais contato a gente tem com a figura de Jesus, quanto mais a gente caminha em direção à luz, mais a gente vê quanto as nossas vestes estão sujas. Você quer uma transformação por inteiro? Mergulhe-se por inteiro. Não é pezinho, mãozinha, banho de gato, ficar lavando a orelhinha, não. Mergulhe-se por inteiro. Primeiro, eles entenderam então a importância. O segundo, eles mergulharam tanto na importância que a palavra, segundo ponto, a palavra os quebrantou. O contato com a palavra nos quebranta, quebra o nosso coração. Portanto, nos tempos de devocional que você tem, não somente leia a Bíblia, mas deixe com que a Bíblia leia você. Você entendeu o que eu falei? Nos seus momentos de devocional, não somente leia a Bíblia, mas permita-se com que a Bíblia leia você. A gente não disse que a Bíblia é a personificação de Jesus? Então, quando eu leio a Bíblia, eu não somente entendo que eu falo com ele, entendo o que ele quer falar, mas quando eu leio a Bíblia, eu permito também o inverso. Eu permito ser lido por ela, eu permito ser amadurecido por ela, eu permito ser lavado por ela, lavado pela água da palavra, eu permito ser crescido por ela, eu permito ser forjado por ela. Esse é o segundo ponto. Tiago 4 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quanto mais você mergulhar na palavra, quanto mais você mergulhar no que Deus tem para você, quanto mais você mergulhar na figura de Deus, mais Ele vai mergulhar em você, mais Ele vai resplandecer no seu rosto, mais Ele vai ser uma realidade dentro da sua casa. Sabe por que muitas vezes coisas dentro da nossa casa não mudam? Porque muitas vezes a gente só quer se achegar um pouquinho, se achegar não, eu vou ficar aqui, ó, entre o abismo e o centro da vontade de Deus. Cara, corra para o centro da vontade de Deus. Terceiro e último ponto, a gente já vai terminar aqui. Primeiro, diz que eles entenderam a importância. Segundo, eles foram quebrantados pela palavra. E o terceiro ponto do nosso estudo está em Neemias 8:12. E vai dizer assim: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam que as palavras que lhe foram explicadas. Primeiro eles entenderam a importância e mergulharam. O mergulhar gerou arrependimento, e o arrependimento deu o início de um avivamento. E sabe qual é a marca desse avivamento? Eles festejarem, mas não somente festejarem com o que eles tinham, porque a palavra diz assim: eles repartiam com quem não tinham nada. Você sabe a maior evidência de um avivamento?
todo esse ciclo: paixão pela palavra, arrependimento e depois o amor ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente mergulha na figura da presença de Jesus, tem uma onda de arrependimento e depois tem uma onda de festa. Mas essa festa não é somente para nós. Essa labareda que está aquecendo no seu coração não é só para você. E você começa a entender isso. Você começa a entender que não é só para você. Você começa a entender que o seu vizinho, se ele morrer do jeito que ele está, se ele morrer traindo a esposa, ele vai para o inferno. E você começa a sentir a dor dele, porque você fala assim: não, eu não quero perder uma alma para o inferno, é minha responsabilidade também. Você começa a entender que as pessoas que estão lá fora precisando de algo, nós temos uma responsabilidade em poder suprir. A palavra de Deus diz sobre a nossa responsabilidade com viúvas e órfãos. Começa a cair uma chuva de maravilha, você começa a gemer e chorar de preocupação, porque você sabe que tem pessoas lá dentro que vão perder tudo. Isso é avivamento. Avivamento não está aqui pulando, avivamento não está aqui glorificando a Deus, avivamento não está aqui com uma música alta e chegar na segunda-feira você viveu uma vida como você sempre viveu antes. Queria pedir para o louvor já subir aqui. Tudo isso por meio da palavra. Tudo isso porque eles entenderam a importância da palavra. Tudo isso porque eles permitiram ser moldados pela palavra. Tudo isso porque eles buscaram alimento na palavra. Fique de pé junto comigo. A palavra de Deus vai dizer em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Entenda que mesmo depois que terminar o jejum, vale mais a pena você se expor a ouvir a palavra do que você se expor ao Netflix. Vale mais a pena você se expor a pregações do que você se expor a essas emissoras que só querem fazer uma bagunça na sua mente. Nós precisamos estar mergulhados na palavra. Feche os seus olhos. Assim como eles entenderam a importância da palavra, eles ingeriram a palavra de tal forma que isso quebrantou eles e gerou um avivamento. Essa igreja hoje possa entender a importância da palavra. Essa igreja possa entender a importância de ter um plano de leitura. Possa entender que a gente não está brincando de ser crente, não. A gente está mexendo com algo que é espiritual. E a palavra de Deus vai dizer que se você for morno, Ele tem vontade de te vomitar pela boca. Se você consegue entender isso, eu queria te sacudir essa noite para te dizer: não seja crente meia boca, não seja crente mimimi, não seja crente por um pedaço, não seja crente só quando te convém. Seja um verdadeiro cristão apaixonado pela palavra. Eu queria orar aqui por dois grupos de pessoas. Talvez diante dessa palavra, diante desse estudo bíblico, todo olho fechado, toda a cabeça baixada, talvez diante desse estudo bíblico você diz assim: pastor, eu não era nem cristão, agora que eu descobri. Não era nem cristão, agora que eu descobri.
e diante desse estudo bíblico você diz assim: eu quero verdadeiramente me tornar um cristão. Ou você diz assim: eu estava sendo um crente que eu preciso de reconciliação, porque eu leio mais eu leio mais conteúdo que não importa, eu leio mais notícias que vão me assombrar do que a própria palavra. Se essa pessoa é você que busca que salvação, busca que reconciliação nessa casa, e todo olho fechado, toda a cabeça baixada, eu queria te pedir, levante a sua mão com ousadia. Somente eu estou te vendo nesse momento. Somente eu estou te vendo nesse momento. Levante a sua mão com ousadia. Amém. Amém. 3, 4 pessoas aqui. Se você tem mais uma oportunidade aqui, você aceita a salvação, você diz assim: eu quero acesso à salvação, eu quero me reconciliar mais uma vez. Levante a sua mão com ousadia. Levanta a sua mão alto. Levanta a sua mão alto. Você não sabe o que vai acontecer aqui em outro dia. Você não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. Levante a sua mão com ousadia. Amém. Deus, Ele traz salvação aqui essa noite. É motivo de alegria para nós. Mas ainda com todo o olho fechado, com toda a cabeça baixada, e eu vou dizer algo aqui que a gente vai estudar na próxima quarta. Eu vou dar um pouquinho de spoiler. Esse povo, ele começou a viver um avivamento ali naquele momento, mas por falta de constância, eles deixaram de viver aquilo que Deus tinha preparado para eles, ao ponto de Neemias falar assim. Tem um dos versículos lá no capítulo 13 que Neemias fala assim: Deus, eu tentei fazer com que eles fossem constantes. Eu tentei fazer com que eles buscassem um avivamento constante. Se você me diz assim: pastor, eu sou uma pessoa super inconstante, principalmente com a leitura da palavra, eu vivo de altos e baixos. Hoje eu leio, amanhã eu leio mais ou menos, hoje eu leio meia boca, todo olho fechado, toda a cabeça baixada. Se essa pessoa é você, eu queria dizer: eu quero orar pela sua vida. Levante a sua mão com ousadia. Muitos de nós, muitas vezes na minha vida eu levanto a minha mão, muitas vezes eu sou inconstante. Muitas vezes eu sou inconstante. Levante os seus braços lá no alto, repita essa oração todos junto comigo. Senhor, obrigado por essa noite. Levante a sua voz, levante a sua voz. Diga assim: obrigado por essa noite. Noite que salvação chega à casa de Deus. Noite que libertação chega a corações. Noite que um sacudir espiritual chega na nossa igreja. Não mais nos permitindo sermos os mesmos. Nos perdoe de todos os pecados. Renova a nossa vida. Transforma a nossa vida. Liberta a nossa vida. Nós te aceitamos como nosso Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus. Cante esse louvor junto comigo. Espírito vem, Espírito Santo. Diga: Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declara: Espírito vem. Espírito vem. Somente quem quer viver algo novo, levante a sua voz e declara: eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Rasgue o seu coração diante dele nessa noite e declare
só chamar aqui todos os líderes e pastores de plantão, todos os líderes de ministério aqui na frente. Todos os pastores de plantão, líderes de plantão, todos os líderes de ministério aqui na frente. Pode ficar aqui na frente mesmo. Líderes de ministério, líderes e pastores de plantão, pode ficar aqui na frente, pode vir mais pra cá. Eu queria dizer para você o seguinte: todas essas pessoas, todos eles, sem exceção, todos eles levantam de madrugada para orar por você. Todos eles, sem exceção, derramam sangue, suor e lágrimas para que você tenha uma vida espiritual ativa e saudável. É o nosso compromisso contigo, o nosso compromisso com a igreja é poder te suportar em amor. E suportar não é uma palavra feia não, tá, gente? É dar suporte. Suportar isso aqui, ó. Isso aqui é suportar. A gente passa por dificuldade, mas vocês têm pessoas que oram por vocês. Então hoje, Deus, Ele movimenta no meu coração que é um dia histórico para a nossa igreja. É um dia histórico para a nossa casa espiritual em relação à intimidade com Ele. E eu trouxe essas pessoas aqui na frente, não é para falar, olha, eles são bonitos, olha... Não. Eu trouxe eles aqui para te falar. Você tem dúvida? Tira com eles. Você tem inconstância? Pede para um deles assim, ó: não me deixa cair não. Não me deixa mais uma vez começar um plano de leitura que eu não vou ter êxito não. Tem um monte de... Quem é líder de GT que levanta a mão? Essa galera toda lidera um GT, são líderes dentro dessa casa. Diga para eles: me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força. Deus nos fez viver em igreja, é pra gente não andar sozinho, cara. E presta atenção, por último, vou fechar aqui. Presta atenção nesse versículo. Jesus, quando Ele está dando um sermão escatológico, quase que as últimas palavras ali, quase no final já, dele partir, dele enviar o Espírito Santo, Ele diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o final, será salvo. Sabe o que isso significa? Se nós continuarmos vivendo uma vida de inconstância, a gente pode perder até a nossa salvação. Leva essa palavra para a sua vida e diga assim: inconstância, aqui não. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Olha para Satanás e diz: aqui não. Aqui é uma casa que estuda a palavra. Aqui é uma casa que cresce em conhecimento, em sabedoria e em espírito. Feche seus olhos. Deus, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Nós cremos em espírito, nós temos a convicção, nós temos fé, ó Deus, que esse dia é um dia histórico dentro da sua casa. É um dia onde, ó Deus, o Senhor sacode a nossa igreja, onde o Senhor acende a chama no coração de quem já estava apagando, por amor à tua palavra, por amor à figura de Cristo, ó Deus, por saber que Cristo é o único caminho de acesso a ti. Nós precisamos aceitar, nos apaixonar, ó Deus, e trazer isso para dentro de nós. Que seja uma igreja que ora, que seja uma igreja que lê a Bíblia, que seja uma igreja que estuda, que seja uma igreja que ri na cara do inimigo, que seja uma igreja assim como Jesus, quando
quando estava no deserto, venceu o diabo pela palavra, nós possamos vencer todas as dificuldades, todas as nossas guerras, todas as nossas aflições, por meio da palavra, que nós possamos rebater o inimigo com meio da palavra, que nós possamos quebrar o inferno por meio da palavra, que nós possamos saquear o inferno por meio da palavra, que nós possamos ganhar toda a nossa região por meio da palavra, que nós possamos ter acesso a corações por meio da palavra, que nós possamos atingir todas as nações por meio da palavra. Se você aceita isso, se você tem fé nisso, glorifica com toda a sua força, aplauda o nome do Senhor Jesus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, a palavra está aqui, Jesus está aqui. Deus, obrigado por essa noite. Eu te apresento a tua igreja, Deus, como sacerdote dessa casa. Que o Senhor possa sacudir cada coração. Que a partir de hoje, Deus, a nossa oração possa ser aquela oração mais perigosa. Que o Senhor não nos deixe dormir sem ter acesso a Ti. Que o Senhor não nos permita descansar. Que o Senhor não nos permita ter um bom sono sem antes falar contigo. Que o Senhor leve cada família, cada vida aqui para as suas casas, debaixo da tua presença, debaixo da tua graça. Nos dê um resto de semana abençoado e que nós possamos vencer todas as adversidades por meio da palavra, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam com a igreja até que Ele retorne. Quem recebe diz amém bem alto, glorifica o nome do Senhor Jesus. Vá em paz, querido, amamos vocês. Glória a Deus, meus queridos, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o pastor Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria imensa poder lhe apresentar a nossa igreja Luz das Nações, Elan Church. E você vai descobrir que a nossa paixão é levar pessoas como você a experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para que você possa viver todos os propósitos de Deus e cumprir a sua missão. Nós queremos que você viva 100% daquilo que Deus colocou na sua vida. Por isso, continue nos acompanhando como você está, através do nosso site elanchurch.online. Você pode entrar em contato conosco através do chat novo aqui ou pedido de oração. E vai ser um prazer enorme poder te responder, falar com você, orar contigo. Mas você também pode estar nos acompanhando de forma ativa através do Facebook ou do YouTube. E ali você pode fazer comentários, pode escrever para nós. E se você é novo aqui, escreva novo aqui para que nós possamos te identificar e possamos te conhecer melhor. Queremos ter essa alegria de caminhar junto com você. Há um canal também muito especial e direto, que é do WhatsApp, o 21 966 35 8309. E ali você pode não apenas escrever uma mensagem para nós, mas você também pode entrar em contato conosco através de uma ligação para fazer um pedido de oração, esclarecer alguma dúvida, conversar conosco, enfim, para que você não esteja só nesse momento tão desafiador da vida. Esse momento você precisa caminhar junto com uma família espiritual, pessoas, amigos e irmãos que estão na mesma jornada e querem caminhar junto com você. Venha, você será muito bem acolhido, onde quer que você esteja, do jeito que você está, e você vai saber a diferença de estar entre irmãos em Cristo Jesus. Nós somos Elan, amando Deus, amando você, Elan.